Olá pessoal, eu sou o Cristiano, agente investidor, e nós vamos falar um pouquinho sobre as frustrações, o que fazer, como agir quando nós não conseguimos, principalmente os iniciantes, nós não conseguimos manter uma constância nos nossos aportes. Aconteceu comigo, talvez aconteceu com você, se não aconteceu ainda, com certeza vai acontecer, principalmente quando a gente tem aqueles gastos que são inesperados, talvez a gente ainda não tenha a reserva de emergência bem estruturada, algo sempre acontece. E de que forma a gente deve agir? Porque a maioria das pessoas, às vezes, elas se decepcionam, elas acham que investir não é para elas, ou elas acabam falhando no primeiro mês, aí no próximo mês acontece outra coisa e ela já não consegue fazer o aporte novamente, ou faz o aporte pela metade. Isso acaba frustrando a maioria dos investidores no início. Isso é muito comum, pessoal. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês, a gente não deve ficar olhando para essa situação porque isso é algo comum. Se você não conseguiu fazer aquele seu aporte de janeiro ou de dezembro ou de determinado mês, você não deve desistir, porque você ainda tem um grande caminho pela frente e é como se fosse uma escadaria enorme, a escadaria lá da Glória, da Igreja da Glória, no Rio, uma escadaria enorme que vai te levar até o topo e que é o seu objetivo. Então, se você de repente parou num degrau, você parou em algum determinado momento e você deixou de fazer o seu aporte por causa de uma dificuldade, nasceu uma criança, nasceu filho, o carro quebrou, e aí você acabou pegando aquele dinheiro que você iria aportar para poder resolver um problema seu naquele momento, não significa que você é uma pessoa que não vai conseguir chegar nos seus objetivos. Pelo contrário, você é uma pessoa que está sendo racional. Não adianta você deixar de resolver um problema para poder aportar. Não adianta nada você colocar o dinheiro no aporte, manter o seu aporte e deixar uma bola de neve crescendo ali, que é um problema na sua vida. Então nós temos que ser racionais. Sempre que for necessário, você precisa planejar, é claro, os seus aportes. Acontece muito também, aconteceu comigo e provavelmente já aconteceu com você, de você querer aportar mais, aumentar os seus aportes, e aí você acaba deixando de usufruir do seu dinheiro, deixando de sair, deixando de comer ali uma pizza no final de semana. E ninguém está falando, pessoal, que você deve viver uma vida como se fosse um monge budista, uma vida de sacrifícios totais. Não, você tem que planejar o seu aporte, mas também manter uma vida razoavelmente equilibrada. E é isso que eu estou tentando fazer também. No começo eu coloquei os meus aportes muito lá em cima e vi que estava muito difícil para manter aqueles aportes, ok? Diminuí um pouquinho os meus aportes, fui ali equilibrando com a reserva de emergência, e é isso que eu tenho para falar nesse vídeo para vocês, porque a gente às vezes tem aquela ansiedade de aumentar os aportes, de conseguir logo chegar nas nossas metas, no primeiro 10k, no primeiro 50, no primeiro 100 mil reais. E a verdade é que a gente às vezes tem que colocar o pé no freio um pouquinho. Não no pé no freio, mas diminuir a marcha do carro. Vamos mais devagar, vamos curtindo essa viagem que é investir, porque não adianta nada você perder a sua sanidade mental em busca de querendo dar um passo maior do que a perna, e isso vai fazer com que você se frustre, porque você não vai conseguir chegar nos seus objetivos. Às vezes você quer fazer 10k em 6 meses, e a maioria das pessoas não consegue fazer 10k em 6 meses. Entendeu? Uma pessoa assalariada, uma pessoa CLT, a pessoa não vai conseguir fazer os 10k em 6 meses. Apesar de, às vezes, aquela pessoa lá, uma influência da rede social, falar que conseguiu, o outro falar que conseguiu também, mas faça as coisas no seu tempo. Faça os aportes no seu tempo. É algo que eu aprendi a duras penas, com muita dificuldade, eu gostaria de compartilhar com você. E se por acaso você não conseguiu fazer o seu aporte de dezembro, ou talvez não vai conseguir fazer o seu aporte da maneira que você gostaria em janeiro porque gastou muito no final do ano, comprou o tender lá, deu presente para a família, não se preocupe com isso. Não deixe a sua consciência ficar pesada por causa disso. Pense o seguinte: janeiro eu vou me equilibrar, janeiro eu vou me organizar, se der para fazer o aporte eu faço, se não der eu faço o aporte menor, se não der para fazer aporte nenhum, não faz aporte nenhum, e aí em fevereiro você começa de novo com o pé direito. Ok, pessoal?
Essa é a palavra, esse é o pensamento que eu gostaria de compartilhar, porque isso acontece com todo mundo. A gente tem que entender que são 365 dias, são vários anos de investimento e um mês que a gente não conseguiu ou que a gente não conseguiu alcançar a meta no momento que a gente gostaria, isso aí não vai fazer com que a gente deixe de ser milionário no futuro. Eu acredito em você e quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhe aí a sua experiência, se você já deixou de fazer o aporte mensal seu em algum momento, se você está conseguindo fazer os aportes, se você nunca falhou, compartilhe aí, eu quero saber um pouco sobre a sua experiência.